E nessa aula nós vamos dar seguimento aí com a cinemática vetorial, porém nós vamos falar agora de velocidade vetorial média. No vídeo anterior, na aula 22, falamos de vetor deslocamento. Agora na aula 23 nós vamos usar o vetor deslocamento para definir velocidade vetorial média. Eu não sei se você está lembrado, mas nós falamos de velocidade escalar média em vídeos anteriores, falando que é ΔS sobre ΔT, não é isso? Velocidade média ou velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT. ΔT é o intervalo de tempo. ΔS é o caminho percorrido à distância, né? Percorrida. Se nós colocarmos em uma dimensão, a gente pega a posição final menos a posição inicial, vai dar o mesmo vetor de deslocamento, tranquilo. Mas agora nós vamos falar da velocidade vetorial média. Essa velocidade vetorial média, ela não é nada mais, nada menos do que o seguinte: você pega Vm com a flechinha em cima, é a velocidade vetorial média, ela é o vetor deslocamento dividido pela variação do tempo. Ou seja, se você pegar o vetor deslocamento e dividir pelo tempo gasto para que esse vetor deslocamento aconteça, você tem a velocidade vetorial média. Vamos dizer o seguinte, aquele exemplo que nós estamos na aula anterior, o objeto sai do ponto A e vai aqui para o ponto B. Ele pode fazer por esse trajeto aqui, ó. Opa, aqui assim, né? A trajetória dele, o caminho que ele percorreu foi de vermelho aí. Mas o objeto também pode fazer um percurso desse tipo aqui, ó. Vai lá, volta aqui, vem, vai e opa, e chega aqui no B fazendo essa trajetória. O que eu quero como velocidade vetorial média é pegar o vetor deslocamento e dividir pelo tempo que ele gastou para sair de A e chegar até B. Aí eu pego o vetor deslocamento que está aqui, ó, de preto, não é isso? Esse é o vetor deslocamento. O valor dele é o módulo desse vetor, né? Então eu vou pegar esse vetor e vou dividir pelo tempo que gastou para fazer o percurso. Se você observar, a velocidade vetorial média para todas as situações vai ser a mesma. Por quê? Aliás, não pode ser a mesma. Por quê? Porque para o caminho de vermelho aqui, ele demora um tempo menor, vamos dizer assim, do que o caminho de verde. O caminho de verde é mais prolongado, né? Então vai ter mais tempo. Aí você vai ver que o deslocamento das duas situações é o mesmo. Aí você pega o D para os dois é igual, porém o ΔT para cada um aí vai ser diferente, né? Então a velocidade vetorial média vai pegar o vetor deslocamento e dividir pelo intervalo de tempo. É um conceito da física, né? Agora eu queria que você observasse uma coisa. Vamos comparar o ΔS com o vetor deslocamento. O módulo de ΔS e o módulo do vetor deslocamento, nós podemos compará-los. Como assim? Todas as vezes que você olhar o vetor deslocamento, ele nunca vai ser maior do que o ΔS. Porque o ΔS representa esse caminho percorrido aqui de vermelho ou o caminho percorrido de verde. Se eu colocar um caminho percorrido de azul, que é o caminho mais curto entre os dois pontos A e B, eu tenho uma reta que liga A e B. O caminho percorrido de azul é o ΔS de azul, o caminho percorrido de vermelho é o ΔS de vermelho, o caminho percorrido de verde é o ΔS de verde. O vetor deslocamento é o vetor de preto, que está ligando o ponto A com o ponto B. O vetor de preto, que é o deslocamento, ele coincide com o ΔS de azul. Então o ΔS pode ser igual em módulo, né, ao vetor deslocamento ou maior do que o vetor deslocamento, mas menor do que o vetor deslocamento o ΔS não pode ser. Então essa realidade aqui, ó, eu vou colocar aqui para nós, ΔS vai ser sempre maior ou igual ao deslocamento, o módulo, né? Essas duas barrinhas aí, essa barrinha aqui e essa barrinha aqui está indicando o módulo do ΔS. Essa barrinha aqui e essa barrinha aqui está indicando o módulo do D, do vetor deslocamento. Então o módulo de ΔS, quer dizer, só o valor dele, você não acompanha sinal, ele vai ser maior ou igual ao vetor deslocamento sempre. Aí o que eu posso fazer também? A velocidade média, ela é ΔS sobre ΔT. A velocidade
vetorial média, ela é o vetor de deslocamento sobre o ΔT. Como? Veja só que coisa interessante, vamos fazer aqui, ó. Como o módulo de ΔS é sempre maior ou igual ao módulo do deslocamento, a gente pode concluir que o módulo, olha que coisa interessante, o módulo da velocidade média, que é igual ao módulo de ΔS sobre ΔT, comparado, vamos colocar aqui o módulo de velocidade vetorial média, que é o módulo do vetor de deslocamento, que é só o número, né, dividido pelo ΔT, eu comparando o ΔS com o D, o ΔS é maior ou igual ao D. Então, o módulo de VM vai ser maior ou igual ao módulo de VM com a flechinha aqui em cima. Sempre o módulo da velocidade escalar média vai ser maior ou igual ao módulo da velocidade vetorial média, tá bom? Então, veja novamente, o módulo da velocidade escalar média é maior ou igual ao módulo da velocidade vetorial média, isso no mesmo intervalo de tempo, considerando os mesmos intervalos de tempo, né, para essas duas situações. Como assim? Vamos colocar aqui, ó. Vamos dizer que o objeto saiu daqui do ponto A e ele faz essa trajetória aqui, ó, chega no ponto B. O ΔS é essa trajetória, a distância percorrida aqui, ó, né? E o deslocamento vai ser esse de azul que eu vou colocar aqui. Pronto. Eu tenho então o ΔS e o D. A velocidade escalar média, eu pego o valor do ΔS, o módulo dela, vamos colocar assim, né? Eu pego o módulo de ΔS e divido pelo tempo. Ó, o tempo gasto para fazer o ΔS, para percorrer o ΔS, é o mesmo tempo para que o D aconteça, não é? Então aqui eu vou colocar como ponto B, desculpa, ó, aqui assim. Aí, veja só, a velocidade média vetorial, a velocidade vetorial média, o módulo dela é o módulo do deslocamento dividido pelo ΔT. O ΔT na fórmula de cima e o ΔT na fórmula de baixo são os mesmos, porque o tempo para fazer o ΔS aqui, ó, acontecer, é o tempo para fazer esse D aqui acontecer, né? Porque sai em A e chega em B, forma o ΔS e o D ao mesmo tempo. Então são intervalos de tempos iguais. Para esses mesmos intervalos de tempo, eu posso fazer a comparação que acabamos de fazer. VM, o módulo dela, que é a velocidade escalar média, vai ser sempre maior ou igual ao módulo da velocidade vetorial média, tá bom? Grava isso aqui para você e, por definição, velocidade vetorial média é igual ao vetor de deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Um abraço e até a próxima aula com exercícios, hein?